Então, o tema da nossa aula de hoje, deixa eu só projetar aqui um pouquinho o nosso slide. Nós vamos continuar falando da questão estratégica, que é o trabalho na sociedade moderna. Na aula passada, nós falamos do Taylorismo e do Fordismo, ou seja, o papel ocupado pelo trabalho na sociedade moderna foi e continua sendo um papel importantíssimo para entender a própria sociedade moderna, para entender os desdobramentos históricos dessa sociedade moderna e também para compreender o papel dos indivíduos na questão de status quo e de posição social nessa própria sociedade moderna. E uma das características dessa sociedade moderna, que é a sociedade industrializada, tecnológica, do trabalho, é o processo de precarização. Nós vimos na aula, e esse é o tema da nossa aula de hoje, nós vimos na aula passada sobre a formação de dois modos de produção, que era o Fordismo e o Taylorismo, e agora nós vamos estudar um fenômeno que é recorrente no mundo do trabalho, sobretudo após a década de 1970, com a chamada revolução tecnológica, que é o processo de precarização. Antes disso, eu quero recapitular o conceito de trabalho, que é um dos conceitos importantíssimos no âmbito da sociologia, porque os sociólogos refletiram e refletem ainda hoje de maneira muito profunda sobre as questões do trabalho. E para a sociologia, o nosso dicionário da sociologia, o dicionário de conceitos sociológicos, o trabalho ele é toda atividade que gera produto ou serviço para uso imediato ou troca. Na aula passada eu citei o exemplo para vocês de que o que eu estou fazendo aqui é o trabalho, porque eu estou exercendo uma atividade que ela é produto ou serviço para troca. Vocês estão me pagando para eu fazer esse trabalho, que é explicar sociologia para vocês. E na sociedade moderna, o papel ocupado pelo trabalho ele se tornou cada vez mais central, diferente das sociedades ditas pré-capitalistas, em que a posição do trabalho ela não era tão essencial quanto na sociedade moderna. E após a Revolução Industrial, que foi um marco histórico extremamente importante para entender o trabalho e entender essa sociedade do trabalho, é que o trabalho se tornou mais organizado. Eu coloquei organizado entre aspas, porque por conta de que o trabalho na sociedade moderna ele se tornou cada vez mais especializado e cada vez mais calcado em horário. E a sociedade moderna ela é conhecida como a sociedade do trabalho. E se instruiu e ela se organiza pelo trabalho. Eu citei o exemplo de que o trabalho que nós desempenhamos na sociedade é a maneira como as pessoas são vistas. Você pega um gari, por exemplo, o trabalho de gari é um trabalho extremamente digno, mas você não pode dizer que na nossa sociedade o trabalho de gari e o trabalho de juiz de direito tem a mesma consideração social, porque não tem. Muitas vezes a pessoa ela não é nem chamada pelo nome, ela é chamada de juiz ou é chamada de professor, como é o nosso caso. E a Revolução Industrial foi um marco teórico de mudança tão grande no trabalho que ela instituiu as características que eu pontuei aqui no slide, aqui onde eu estou passando o cursor, máquinas, ferramentas, capital, linha de montagem, horários rígidos, rapidez, eficiência e especialidade. Muitos de vocês já estão no mercado de trabalho e eu acredito que muitos de vocês trabalham ou no setor de serviço ou no segundo setor, que é o setor da indústria. Vocês observam que se vocês forem na indústria, no local onde vocês trabalham,
tem máquinas, ferramentas, tem linha de montagem, vocês têm que obedecer um horário, bater o ponto na entrada e na saída, senão é descontado, precisa ser eficiente, precisa ser rápido e precisa cada vez mais se especializar. Por outro lado, o trabalho ele se tornou cada vez mais difícil de ser desempenhado. Vocês poderiam falar, professor, mas hoje com as máquinas o trabalho era para ser mais fácil. Realmente, acreditava-se no início da Revolução Industrial e até pouco tempo, algumas pessoas ainda acreditam, mas isso não é consenso, de que a introdução das máquinas no mercado de trabalho iria facilitar as coisas. Por um lado, a máquina facilitou na questão da eficiência da produção, mas para o trabalhador isso não significou que esse trabalho ficou mais fácil. Por exemplo, se você for ver um canavial que você precisava de, às vezes, 100 trabalhadores para colher cana num tempo hábil, hoje uma máquina faz o trabalho de até 300 trabalhadores pilotada por um indivíduo só. Só que esse indivíduo, para pilotar essa máquina, muitas vezes ele pilota essa máquina, ele tem que investir na sua formação, ele tem que investir no estudo para dominar uma máquina que custa R$1 milhão, muitas delas, que é permeada por tecnologia e um regime de trabalho extremamente duro. Não é só sentar e operar a máquina. Você precisa ter todo um conhecimento, todo um investimento na sua formação. O que quer dizer isso? Quer dizer que o trabalho se tornou cada vez mais precário. Ou seja, qual é a lógica da precarização do trabalho? É um trabalho mais difícil de ser desempenhado durante alguns aspectos. Eu vou conceituar o termo precário. Precário é aquilo que não é estável, não é seguro, é incerto, frágil e difícil. Ou seja, hoje em dia você tem todo aquele argumento dizendo que a pessoa pode ser empreendedora quando ela passa a entregar comida sem ter todas as garantias trabalhistas. Aquilo é um trabalho precário. Ele não é estável, não é seguro, porque você pode correr o risco, corre-se, na verdade, o risco de sofrer um acidente de trânsito, porque tem que cumprir meta, você tem que entregar a comida quente ainda. Ele é incerto, ele é frágil, ele é difícil. Quantos entregadores de comida ou motoboys que não perdem a vida nas cidades brasileiras entregando coisas ou comida? Nessa pandemia, ficou muito claro o papel desempenhado por esses profissionais, a importância do papel desempenhado por esses profissionais, mas também a instabilidade, a insegurança e a incerteza desses profissionais, sobretudo na questão do risco de acidente. Quanta gente não se viu mutilado por acidentes de trânsito, ou mesmo, às vezes, o cidadão tem 24 anos, é um pai de família, precisa trabalhar entregando comida de moto à noite, e aí ele sofre um acidente, morre e deixa a mulher e o filho muitas vezes desamparado. Isso é um trabalho, queira ou não, um trabalho precário. O que diz os autores sobre isso? Os autores vão dizer o seguinte, eu peguei, fiz essa analogia, construí esse texto para vocês com base nas sociólogas Araújo, Bride e Motim, do livro didático que nós usamos na sala de aula. E vai dizer o seguinte, que o que é um trabalho precário? A precarização do trabalho, aquilo que eu coloquei no slide anterior, vai significar, entre outras coisas, instabilidade em suas condições gerais e mudanças na atividade laboral, ritmos intensificados, ou seja, aumento da jornada diária. Você tem uma pessoa, às vezes, para cumprir a meta de um salário razoável, ela acaba tendo que trabalhar mais do que as 8 horas diárias estabelecidas em lei. Ela precisa fazer a hora extra, ou se ela ganha por comida que ela entrega ou por produto que ela vende. Aí ela precisa aumentar sua jornada de trabalho. Situações físicas e psicologicamente extenuantes para o trabalhador. Essa situação aqui de situações
físicas e psicologicamente extenuantes para o trabalhador, é muito conhecida em duas profissões, a de policial e a de professor. Muitas vezes o professor está submetido, professor, acho que até o policial mais até do que o professor, em alguns aspectos, ele está submetido a situações psicologicamente muito extenuantes, muito difíceis. Você vê o tanto de policiais que se suicidam no Brasil, né, que eles têm que adotar, têm que desempenhar um trabalho necessário, mas, por outro lado, extremamente estressante. Também caracteriza o trabalho precário a introdução de novas regras salariais, como a remuneração variável, que combina o salário fixo com ganho extra variável, a questão de somente você colocar comissão, ou o trabalhador só ganhar aquilo que ele trabalha de gorjeta, por exemplo, aquilo que ele ganha de gorjeta, de acordo, sobretudo, com a produtividade alcançada. Se você, o trabalhador, ele tem que desempenhar sua função somente de acordo com a sua produtividade alcançada, quando acontece problemas econômicos, o trabalhador ele é o primeiro a ver o seu salário danificado. Vou dar um exemplo para vocês. Se o indivíduo ele trabalha como vendedor, mas ele ganha um salário razoável somente com base na comissão das vendas que ele desempenha, até aí tudo bem, você fala, é justo que quanto mais ele vende, mais ele ganha. Só que, por outro lado, quando a economia ela entra em retração, porque a economia é assim, ela tem ciclos de expansão e ciclos de encolhimento, ciclos de euforia e ciclos de depressão, de crise, ou seja, a economia ela é instável. Quando isso acontece e as vendas diminuem, o primeiro a ser afetado é aquele trabalhador, que ele vê uma parte significativa da sua renda ser, ser derretida, ou seja, ser tirada dele. Há ainda as alterações contratuais, que ao facilitar os trâmites e a burocracia, para a demissão dos empregados. Por exemplo, o trabalho precário é aquele em que o patrão ele pode se desfazer do empregado com uma facilidade muito grande, sobretudo retirando direitos como o seguro-desemprego, por exemplo, ou o auxílio-saúde, como é o caso dos chamados temporários, aumenta a sensação de insegurança do trabalhador, ou seja, o trabalho precário, a grosso modo, é aquele em que você está submetido a situações muito extenuantes e muito difíceis e você não é remunerado e nem protegido para tal. E a precarização, ela é, a grosso modo, um processo histórico em que o trabalho vale cada vez menos. E a cara da precarização que eu coloquei aqui, existem muitos argumentos em que se usa para convencer o trabalhador de que ele não está sendo submetido a um processo de precarização, sendo que ele está. Eu coloquei aqui a charge, vamos analisar primeiramente a letra aqui da parte esquerda, depois a gente analisa a charge. Eu coloquei, perdão, eu coloquei alguns pontos aqui que eu quero salientar com vocês sobre a cara da precarização ou o processo de precarização. O primeiro deles é a flexibilização dos direitos trabalhistas. Eu falo especificamente pela reforma trabalhista no Brasil de 2017. Aqui no Brasil, nós passamos pelo processo de reforma trabalhista em 2017, em que a consolidação das leis do trabalho de 1943 ela foi atualizada, ou seja, precisou-se fazer uma atualização nas reformas trabalhistas. E qual era o argumento dos deputados, dos empresários na época? De que essa reforma trabalhista ia modernizar as relações trabalhistas e ampliar a oferta de emprego. Hoje no Brasil, nós temos mais de 20% da população economicamente ativa e desempregada. E esse aumento do desemprego ele vinha numa crescente mesmo antes da pandemia de Covid-19. Isso daí as estatísticas demonstram. Ou seja, a cara da flexibilização, da precarização, ela é
iniciada por um processo de flexibilização das leis trabalhistas, em que se tem um argumento muitas vezes impreciso e muitas vezes falacioso de que vai aumentar a oferta de trabalho com menos direito trabalhista. Isso, na prática, nós estamos vendo que não é verdade. E considera-se uma tendência mundial em que o trabalho está cada vez mais qualificado e tecnológico, porém cada vez mais barato e instável. Veja hoje, pessoal, você vê que as pessoas, para conseguir um emprego, a cada dia que passa, ela é obrigada a estudar mais, a se qualificar mais. Entretanto, o salário dela não está mais valorizado. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes ela estuda cada vez mais, investe cada vez mais e ganha cada vez menos. Ou seja, esse processo que ocorria décadas atrás, que o indivíduo ele fazia, por exemplo, se ele conseguisse fazer um curso de direito e virar advogado, ele já basicamente entrava na classe média, porque ele iria ter uma cartela de cliente considerável para viabilizar esse processo de entrada na classe média. Só que, por outro lado, nós estamos observando hoje em dia que a pessoa que ela se forma, por exemplo, em direito ou em licenciatura para ser professor, ela tem que lutar muito para ganhar um salário razoável ou considerado razoável. Outro exemplo que eu queria citar para vocês é a transferência de multinacionais norte-americanas para países como China e Índia. Esse processo de transferência ele não é por acaso. Por que as multinacionais elas transferem a sua linha de produção, de montagem para esses países? Muitas vezes o que se paga para um trabalhador europeu ou norte-americano, você paga para 15 trabalhadores chineses ou indianos. A Índia e a China são os dois países mais populosos do mundo. Significa o quê? Que a China e a Índia têm uma oferta de mão de obra muito maior, portanto, muito mais barata. Então, essas multinacionais elas preferem se instalar em países com mão de obra mais barata. O que acontece nos países de industrialização mais antiga, como a Europa, os Estados Unidos, por exemplo? O indivíduo, o norte-americano, para ele conseguir fazer a concorrência, ou seja, conseguir competir com o trabalhador chinês, ele tem que aceitar os empregos mais baratos, eles têm que aceitar que o patrão pague menos pela hora de trabalho dele. E aí nós temos algumas charges que ironiza esse processo, eu vou até aumentar para que vocês possam ver. Essa daqui, ela diz os empreendedores, e aí mostra o sujeito falando greve, desde quando o empreendedor faz greve? Desde que inventaram que trabalho precarizado é empreendedorismo. Essa é uma das maiores falácias que tem quando você observa que o indivíduo está num trabalho precarizado como entregador de comida em bicicleta ou um Uber, e aí ele fala que ele é um empreendedor, mas na verdade ele não é um empreendedor, ele é um precarizado, ele não está ganhando para ele, ele está ganhando o mínimo necessário para a sua sobrevivência. E a charge do lado mostra dois rapazes numa bicicleta entregando comida, e aí um deles fala, você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? Aí ele fala, eu não durmo. Ou seja, eu não durmo. O que ele está querendo dizer? Eu trabalho tanto que eu não consigo nem dormir. Ou seja, me tornei empreendedor, mas na verdade eu me tornei um precarizado, que nem tempo para dormir eu tenho. E essa charge daqui de baixo, ela mostra, mais rápido empreendedor, mostra o sujeito, né, que ele está entregando comida levando a carroça do seu patrão do lado e o seu patrão dizendo que ele é um empreendedor.